Bom dia com Jesus. A todos vocês, também aqueles que estão nos ouvindo, assistindo, através deste meio, esses meios de comunicações, e aqueles que ainda ouvirão depois, através da gravação. Nós vamos tomar aos Efésios, capítulo 6, para continuarmos meditando na mensagem revestivos de todo o poder de Deus. Pois bem, amados, nós vamos prosseguir meditando sobre este assunto, falando de batalhas, falando de guerra. E nós ouvimos aqui o profeta citando uma frase de Abraham Lincoln, que em tempo de paz se prepare para a batalha, porque o inimigo não vai deixar que essa paz prossiga por muito tempo. E ele nos falou também sobre as nações, que parece que nós simplesmente não podemos confiarmos uns nos outros. Então as nações têm espiões por todas as partes do mundo. E esses espiões estão ali para espionar, para observar o que aquela nação está fazendo e comunicar à sua nação, para que também eles se preparem uma arma mais forte, mais poderosa para contra-atacar aquela nação aonde esse espião está espionando. Então o profeta diz que parece que nós não podemos realmente confiar um no outro. Ele diz realmente, simplesmente parece que há algo nos seres humanos que só vai a uma determinada distância. E toda a distância que pode ir é aquela. Mas ele diz, estou contente por existir algo em que podemos colocar total confiança. Então ele pergunta, não está você contente por isto? Claro que estamos. Vivemos em um mundo que não há nenhuma segurança. Porém, nós temos esse algo em que nós podemos descansar, confiado. Nós não temos que nos preocupar, pensar a respeito. Apenas sabemos que podemos descansar como as criancinhas. A criança, ela confia no pai, confia na mãe, e estando ao lado deles, a criança se sente tão segura. Então nós podemos descansar, agirmos como crianças, confiados neste algo em que podemos depositar a nossa total confiança. O que é esse algo? O profeta diz, eu acho que esta é a maneira que devemos ser, especialmente os cristãos. Onde está a nossa fé? Estou repetindo algo que nós já passamos por isso, na escola passada. Aqui no parágrafo 21, vocês que estão acompanhando com a literatura na mão,
Ele diz assim: você sabe que neste combate entre as nações, esse combate, essa guerra, essa desconfiança de um para com o outro, é uma batalha. Então ele diz: há uma grande luta acontecendo além disto. Além das guerras, as batalhas das nações, há uma grande luta acontecendo além disto. E esta é a guerra entre Deus e Satanás. É um grande combate. E esse é o combate principal que nós precisamos vencer. Porque Jesus já venceu por nós, lá na cruz do Calvário. Então agora o que nós precisamos é estar nele, estar em Jesus. Porque se estivermos nele, podemos dizer, já somos mais do que vencedores, porque ele já o venceu por nós. Um pregador disse assim que Jesus quebrou a espinha de Satanás lá no Calvário. Isso é a expressão do profeta. Então o pregador disse assim, que ele precisa agora estar de cadeira de roda. Ele precisa estar andando de cadeira de roda, de muleta. E não queira você ser um instrumento ortopédico para ser usado por ele. Então, o profeta disse, então tudo isto, deixa eu voltar aqui. Aquele primeiro combate, nós sabemos que esse primeiro combate foi lá no céu. Porém, Satanás perdeu a batalha e Deus o expulsou de lá. E ele desceu aqui para a terra e um anjo disse, ai, ai, ai daqueles que habitam na terra. Ele já sabia que Satanás ia perturbar. Então o profeta diz, aquele foi o primeiro combate. E continua impetuoso. Mas, estou tão feliz que isto em breve chegará a um fim. Então tudo isto estará terminado. Satanás tem os seus agentes espalhados por todas as partes, espionando e vigiando o povo de Deus, o movimento de Deus. Ele está preocupado com isso. Ele está preocupado conosco, preocupado comigo, com você, porque o restante ele já tem sob o seu controle. Então o profeta continua dizendo, o inimigo está em todas as partes, observando para ver o que ele pode fazer. Por isso a Bíblia diz que nós devemos ser sóbrios. Sede, pois, sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Que o Senhor Deus nos ajude. Precisamos de Deus. Então ele está por todas as partes, observando para ver o que ele pode fazer. Quando ele tem uma brechinha, ele entra, não é? Ele não perde tempo, ele não tem feriado, não tem dia santo, não tem chuva, não tem sol. Ele está sempre atento, não é? Esperando uma brecha, esperando uma oportunidade. Porém, Deus também tem alguns aí. Deus também tem alguns aí fora. E então estamos agradecidos por isto. Amém. O que nos diz a Bíblia? A Bíblia nos diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que os temem e os livra. O profeta de Deus diz, você não está sozinho.
Jesus prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século, ou dos séculos. E, às vezes, você pensa que você está sozinho. Não tem ninguém por perto, você olha para um lado e olha para o outro, não, ninguém está vendo. Mas Deus está presente. Deus está presente. E você sabendo que Deus está presente, então você vai ser reverente. Você vai ser cuidadoso em tudo que você vai fazer, em tudo que você vai falar. Você vai ser cuidadoso até mesmo nos seus pensamentos. Porque Ele tudo sabe. Vamos aqui no 24. O profeta diz, bem, Deus, você sabe que Ele é infinito. Veja, Ele não precisa pensar melhor. Para começar, Ele sempre tem o melhor. Então você não pode aperfeiçoar isto. Nada pode ser feito em relação a isto. Porém, os homens, através da ciência, eles não se sentem satisfeitos com as coisas que Deus tem criado. Eles querem algo mais, então estão tentando ajudar a Deus, melhorar as coisas. Por isso nós temos quase todas as coisas hibridadas hoje. E o profeta disse, o que isso tem feito? Tem feito das pessoas uns molengos. Misericórdia. O homem tem intervido nas coisas que Deus criou. O homem tem intervido na natureza. Mas o profeta está dizendo, Deus fez tudo perfeito e não há nada como aperfeiçoar. Não tem como fazer algo melhor do que o que Deus tem feito. Nada pode ser feito em relação a isto. Ele simplesmente nos dá o melhor. E isso é a sua palavra. Amém. Que palavra poderosa, hein? O profeta diz amém. Isto é certo, isso é a sua palavra, o melhor que pode ser dado. Deus dá ao seu povo o melhor. E foi isso que ele escolheu para os seus filhos, o melhor dos melhores. E estou muito contente por isso. Eu vejo Deus, nosso Pai, e o reino do qual somos representantes. Amém. Ele é infinito. Ora, amados irmãos, esse Deus que é um Deus infinito, Ele é um Deus onisciente, Ele é um Deus onipotente. Todas as coisas Ele pode fazer. Não há nada impossível para Ele. E nós lemos na Bíblia o que Deus tem feito no passado. E o que Deus tem feito mesmo no Novo Testamento. E agora, nesta era laodiceana, o que Deus tem feito. Oh, você pode confiar nele de todo o seu coração. Você deve desconfiar do seu pior inimigo, que é você mesmo, que é a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar. Você deve desconfiar disto, mas em Deus você pode confiar. Amém. Esse Deus é aquele que enviou o profeta para tirar Israel lá do Egito. Na hora do maior empecilho, o mar vermelho na frente, rocha de ambos os lados, o exército de Faraó, o exército inimigo estava vindo atrás. O profeta diz, eles podiam ouvir o barulho da carruagem, eles podiam ver a poeira levantando. E agora, Moisés?
Moisés era um homem tal como qualquer um outro. Então Moisés saiu, entrou por detrás de uma rocha. O profeta disse que ele foi ter uma conferência com Deus. E disse para Deus: Senhor, tenho feito tudo como o Senhor tem ordenado. Tenho carregado ou trazido esse povo até aqui. Porém agora, Senhor, eis aí o obstáculo. E o inimigo está vindo atrás de nós. E a resposta de Deus para Moisés foi: diga para o povo que marche. Marche como? Não era necessário, mas Deus simplesmente fez vir um vento oriental e partiu as águas do mar. Abriu uma brecha, abriu uma estrada, abriu um caminho, e o povo atravessou para o outro lado e viram os inimigos morrendo, afogado. Cantaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E logo depois estavam murmurando contra Deus e contra Moisés, o seu profeta. É assim que o homem faz. Por isso eu digo, você deve desconfiar desse pior inimigo que você tem, que é você mesmo. Vença ele. E te entregue nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus do impossível. Sara e Abraão estavam bem velhinhos, mas eles estavam crendo em Deus, confiando em Deus. Deus prometeu, ele vai cumprir. Nós vamos ter um filho, Sara. Nós vamos tê-lo. É uma promessa divina. E os anos se passaram. Os anos se passaram. E à medida em que o tempo passava, as coisas estavam ficando mais difíceis. As coisas estavam ficando pior. Mas tem uma coisa, a fé de Abraão não fracassou. Ele não titubeou na fé, nos diz a Bíblia. Ele continuou dando glória a Deus e estando certíssimo que Deus é poderoso para cumprir o que lhe havia prometido. Amém. Deus transformou Abraão em um jovem, transformou a Sara em um jovem. E o profeta diz: Deus fez aquilo para Sara e Abraão, mostrando para a igreja o que ele fará. Você crê nisto? Descanse em paz. Somos herdeiros da vida eterna. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Então veja, ele não precisa pensar melhor para começar, ele simplesmente tem o melhor. Então você não pode aperfeiçoar isso. Nada pode ser feito em relação a isto. Ele simplesmente nos dá o melhor. E isso é a sua palavra. Amém. Isto é certo. Isso é sua palavra. O melhor que pode ser dado, Deus dá a seu povo o melhor. E foi isso que ele escolheu para os seus filhos, o melhor do melhor. E o profeta diz: estou muito contente por isso, porque vejo Deus nosso Pai e o reino do qual somos representantes, ele é infinito. Você é um representante dele aqui na terra. Então vejamos o tamanho da responsabilidade que temos quando nós tomamos o nome de Cristo. Quando nós falamos: eu sou um cristão, eu sou uma cristã, então somos representantes dele aqui na terra. Amém. Paramos aqui, hein? Agora vamos continuar no 25. Agora essas nações continuam construindo, estudando e trabalhando e aprofundando na ciência e tudo mais assim. Não é isso que eles estão fazendo? Claro que é. Claro que é. Mas o profeta de Deus nos diz: mas veja você, Deus sendo infinito,
Ele conhece o fim desde o princípio. E antes disso acontecer, ele sabe como, quando e onde. Amém. Antes que qualquer coisa possa acontecer, Deus de tudo ele sabe. E ele tem tudo preparado de antemão. Amém. Então veja, então podemos descansar seguros, pois desde que estejamos nele, tudo está muito bem. Não há necessidade de ficar com receio de nada. Não existe nada que possa nos incomodar. Então estamos apenas descansando pacificamente como criancinhas, e nada pode nos fazer mal. Então, esse é o Deus infinito. Amém. Mas o profeta disse que é difícil pensar que o homem que Deus criou à sua imagem e sua semelhança, para viver aqui crendo nele, confiando nele, e viver aqui obedecendo a ele. Mas o homem escolheu, ao invés de viver pela fé, o homem escolheu viver por aquilo que os olhos podem ver. Ao invés de estar confiado em Deus, o homem quer estar confiado em si mesmo. O homem está preocupado com o dia de amanhã, preocupado com o que comer, o que vestir e etc. E o Senhor Jesus disse para nós não fazermos isto. Não esteja ocioso pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. E ele deu para nós um exemplo, mostrando para nós a natureza, as aves do céu que não planta, que não colhe, que não guarda em celeiro, porém nenhuma delas morre de fome, porque o Criador cuida de cada uma delas. E o Senhor Jesus disse, não tem vós muito mais valor do que as aves do céu? Que Deus ajude a nossa fé. Mas o que acontece é que nós estamos aqui em uma batalha. A batalha está rugindo, a batalha está travada. O profeta diz, veja você, esta é a razão pela qual eu creio em sua palavra. Você não crê? É porque aquela palavra é ele. Esta palavra que nós estamos falando, e você está ouvindo, nós estamos ouvindo, essa palavra é Deus. Difícil entender isso, não é? Mas se somos pessoas espirituais, nós entendemos muito bem. No princípio era o verbo quer dizer palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. O profeta está citando essa escritura. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo foi feito carne e habitou em nosso meio. Agora, portanto, Deus sabia que ele mesmo não podia falhar, porque ele estava acima de Satanás. Então ele simplesmente se entregou. Amém. Sua palavra. Então, esta é a derrota do inimigo. Podemos derrotar, podemos vencê-lo com a palavra, porque a palavra é Deus. Agora, Deus não pode tomar uma decisão hoje e voltar amanhã e tomar uma decisão melhor. Porque a sua primeira decisão é perfeita. Ele nunca tem que mudá-la. Portanto, podemos descansar. Seja o que for que Deus disser,
Esta é a razão pela qual eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Aí a gente volta lá em Gênesis, não é? Deus criando este grande universo e todas as coisas que nele há. Ele não teve que sair correndo, buscando os materiais para formar as coisas. Ele simplesmente falou a palavra. Amém. Haja isso, e assim foi. Haja isso, e assim foi. Haja isso, e assim foi. E aí chegamos na minha escritura predileta. Produz a terra erva verde e árvore frutífera, que dê semente, cuja semente esteja nela, cada uma segundo a sua espécie. E assim foi. A terra produziu erva verde, árvore frutífera, produzindo semente, como Deus falou em sua palavra. E se essa palavra encontrar guarida no seu coração, isso é vida eterna. Eu me sinto religioso. Eu me sinto seguro. Aleluia. Graças a Deus. Então o profeta está dizendo, esta é a razão pela qual eu creio em sua palavra. Você não crê? Deus não pode tomar uma decisão hoje e amanhã voltar e tomar outra melhor, outra decisão melhor. Porque a sua primeira decisão é perfeita. Ele nunca tem que mudá-la. Portanto, podemos descansar. Seja o que for que Deus disse. Deus falou para Noé que ia chover. Nunca havia chovido. Você já parou para pensar nisso? Para dar um tempinho para Deus? Nós damos muito pouco tempo para o nosso Criador. Nós preocupamos muito com nossos afazeres cotidiano, é verdade. Mas nunca havia chovido. A Bíblia diz que levantava ou saía uma evaporação da terra, não é? E regrava as coisas, mas nunca havia chovido lá de cima. Mas Deus falou para Noé que ia trazer um dilúvio. A ciência podia provar que lá em cima não tinha nenhuma água. Porém, Deus cumpriu o que ele disse para Noé. A chuva, o dilúvio chegou. E aquela arca que ele construiu por 120 anos, foi durante uma geração, aquela arca flutuou. Aleluia. Você crê nisto? Esse é o Deus que nós estamos meditando nele, em sua palavra, nesta manhã. Meu Deus. Portanto, podemos descansar, seja o que for que Deus disser. Deus disse que haverá uma ressurreição. E vai acontecer. Jesus Cristo já provou isto. Ele foi as primícias dos que dormem. Esta é a razão pela qual creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, a razão pela qual eu creio nisso é que Deus tem que julgar o mundo através de algum critério. E se for através de uma igreja, qual delas será? Se Deus fosse julgar o mundo através de uma igreja, através de qual igreja Deus julgaria o mundo? Através da mais velha? Através da maior, aquela que tem mais membros filiados nela? Existem tantas igrejas e tantas organizações, e cada uma delas diz que está certa, diz que está com a verdade, quando sabemos que a verdade é uma só, não é isso? A qual é a palavra de Deus, sua palavra é a verdade. Amém. Então o profeta está mostrando para nós que Deus vai julgar o mundo através de algum critério.
Se for através de uma igreja, qual delas será? Veja, existem centenas delas, e diferentes igrejas e organizações. Correto? Isso quer dizer, está certo? Mas você não pode. Os luteranos dizem, nós temos isto. E os batistas dizem, não, nós é que temos isto. Meu Deus. E os presbiterianos dizem, nós temos isto. E os pentecostais dizem, não, aquilo é isto. E os nazarenos dizem e assim por diante. Você ficaria confuso. Mas veja você, é a palavra. Amém. E eu simplesmente creio que é a palavra. Vem? Apenas tome-a da forma que ela está escrito e creia nela. Tome-a da forma que ela está escrita e creia nela. E não é de particular interpretação. Ela diz, está simplesmente escrito aí. Então, se ele tem que julgar o mundo através de algum padrão, ora, isto ele tem vigiado isto. Então, está simplesmente da maneira que isso deve ser. Então, eu simplesmente creio nisto assim. Apenas leio isto e digo, sim, Senhor. Eu creio que quando cremos em Deus, todas as vezes que Deus diz qualquer coisa, nós confirmamos isto com um amém. Isso é correto. Seja o que for que Deus disser. Ele disse, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você pontua isso com um amém. Agora, se alguém poderia dizer, bem, é da maneira que você deixa isso para lá. É da maneira como está escrito. Se ele disse, arrependei-vos e sejam batizados no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Vem? Ele diz, o justo viverá pela fé. Amém. Ele diz, eu voltarei novamente. Amém. Seja o que for que ele disser, o Espírito Santo dentro de nós simplesmente confirma com um amém. Vem? Então olhe para a coisa seguinte. Vem, agora é maravilhoso poder possuir uma fé como esta, não é? É maravilhoso, é uma coisa maravilhosa. Deus abriu nosso entendimento e mostrou para nós que isto é isto. Aleluia. Se todo mundo pudesse ver assim. Agora, a razão pela qual eu sei que é correto é porque Deus disse lá no livro de Apocalipse, Apocalipse 22, verso 18, quem tirar uma só parte deste livro, quer dizer, desta palavra, ou adicionar uma parte a ele, que coisa! Será através disto que ele julgará o mundo então. Você diz, ele irá julgar através de Cristo. Ele é a palavra. Não pode se afastar disto. Agora, imediatamente de volta outra vez. Ele é a palavra. Então sabemos que aquela palavra é a verdade. E se você diz que tem Cristo e não crê na palavra, há algo errado com o que você possui. A palavra está correta, tem que ser a palavra. Amém. Agora, pensemos em nós. Em nosso grupo, nosso ajuntamento,
Não somos muitas pessoas, somos poucas. Porém, vejamos aonde nós estamos firmados. E vamos pensar um pouquinho nos demais, que simplesmente estão agora simplificando a palavra de Deus. Como se houvesse uma mudança, como se a coisa fosse feita, digamos assim, da maneira como a coisa está agora, não é? É uma inovação. Então nós vemos para muitas igrejas pentecostais que as coisas que antes era pecado ou eram pecado, agora não é mais pecado. O pregador que ensina para o seu povo que a irmã cortar um pouquinho do seu cabelo não tem problema, não tem importância, porque isso é até bom para a sua saúde, e o cabelo fica mais bonito, ele é um pregador mentiroso. Ele está falsificando a palavra de Deus. Deus não mudou. Deus disse que a mulher deve ter um sinal de poderio por causa dos anjos. Ela deve ter o cabelo crescido. Não é cortar o cabelo e colocar um pano por cima. O cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Então, minhas irmãs, não ceda, não volte atrás nem sequer uma polegada. Diga para Satanás: eu vou ser fiel a Deus, cada dia mais fiel, porque sabemos que cada dia que passa, mais perto nós estamos da nossa salvação. O profeta de Deus chega a dizer assim: eu sou responsável em ensinar estas coisas, porém vivê-las, obedecê-las, isso é de sua parte. Mas somos responsáveis em ensinar estas coisas. Vamos só mais um pouquinho aqui. Agora nós descobrimos que Deus deu o melhor a seus filhos, e, portanto, Ele não precisa aperfeiçoar isto. Ele nunca muda, Ele não mudou, nem um pouquinho, desde a primeira vez que Ele deu proteção a seus filhos. Ele não mudou, Ele não envelheceu, Ele não tornou-se um vovozinho caduco. Ah, não, mas nosso Deus é um Deus bom. É verdade, Ele é um Deus bom, porém é também um Deus de justiça. E Ele vigia por sua palavra. Ele vigia por suas leis. Então, Ele deu proteção aos seus filhos. Agora, quando Ele notou, houve guerra no céu, e Ele teve que expulsar a Satanás. Então Ele, Deus, Ele mesmo desceu à terra e fortificou os seus filhos com a sua palavra. Amém. Eu quero lhes perguntar uma coisa, apenas pense. Eva não pensou, enquanto ela estava ali de pé naquela grande fortaleza da sua palavra, isso é, da palavra de Deus, e agora Satanás estava do lado de fora tentando usar algum tipo de técnica para tirá-la dali. Pois, contanto que ela permanecesse escondida na palavra, tudo estaria bem. É aí aonde cometemos o nosso erro. Nós cometemos nosso erro quando saímos de trás da palavra. Então eu creio que todos os crentes da Bíblia pensam desta forma. Quando saímos de trás da palavra, então temos problemas. Mas contanto que mantenhamos a palavra em nossa frente,
Não passe na frente da palavra. Deixe a palavra ir na sua frente. Vem? Simplesmente deixe ir primeiro e simplesmente viva atrás dela. Ela abre a vala e você simplesmente entra. Vem? É assim que isto protege. Amém. Então, Deus fortificou Adão e Eva lá no Jardim do Éden com a sua palavra. Olha, vocês podem fazer isso, podem comer de tudo, dos frutos, de todas as árvores, somente daquela árvore que está lá no meio do jardim. É a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que comerdes, certamente morrerás. Enquanto eles permaneceram com a palavra de Deus, eles permaneceram vivendo a eternidade. Eles eram eternos. Porém, o diabo, astuto como ele é, o profeta vai nos dizer aqui, que ele pensou, enquanto ela estiver atrás da palavra, eu jamais poderei me aproximar dela. Mas se eu conseguir fazer alguma coisa que possa tirá-la de trás da palavra, porque ela é humana, eu posso falar com ela. O profeta irmão Branham disse, o que o diabo quer é que você pare um pouquinho para ouvi-lo. Então não pare, não dê atenção a ele, porque se você parar um pouquinho para ouvi-lo, ele pode pintar um quadro para você, que aquilo pode parecer ser a verdade. Ele é cruel. Ele é terrível. Vou repetir aqui. Eu quero lhes perguntar uma coisa, apenas pense. Eva não pensou, enquanto ela estava ali de pé, naquela grande fortaleza da palavra de Deus. E agora Satanás estava do lado de fora, tentando usar algum tipo de técnica para tirá-la dali, tirá-la de trás da palavra. Pois, contanto que ela permanecesse escondida na palavra, tudo estaria bem para ela, não é? Porém, ele conseguiu fazê-la parar para ouvi-lo. E o profeta diz, é aí que cometemos o nosso erro. Nós cometemos nosso erro quando saímos de trás da palavra. Isso não faz mal, isso não tem importância. Afinal de contas, o restante deles estão fazendo assim, por que eu não posso fazer também? Olhe na palavra, meça tudo com a palavra e fique com a palavra. Amém. É aí aonde cometemos nosso erro. Nós cometemos nosso erro quando saímos de trás da palavra. Então eu creio que todos os crentes da Bíblia pensam desta forma. E quando sairmos de trás da palavra, então temos problemas. Problemas adversos. Mas, contanto que mantenhamos a palavra em nossa frente, reticência, não passe, ou não deixe ir primeiro, melhor dizendo, não passe na frente da palavra, deixe a palavra ir na sua frente, bem? Simplesmente deixe ir primeiro e simplesmente viva atrás da palavra. Amém. Orando e vigiando, e quando o inimigo vem, não é, para a nossa mente, que é o lugar de confronto, aí você vigia com a palavra. Devo agir assim ou não?
Às vezes você pode até estar coberto de razão, ou você, irmã, coberta de razão, mas se aquilo é fora da palavra, permaneça com a palavra. Deixe o arrazoamento de lado, permaneça com a palavra. O profeta está dizendo que quando saímos de trás da palavra, então nós temos problemas, e problemas adversos. Mas contanto que mantenhamos a palavra em nossa frente, é a palavra primeiro, é Deus primeiro. É assim que isto prossegue. Agora descobrimos então, neste grande momento do princípio, quando Deus fortaleceu seus filhos nessa fortaleza de sua palavra, e lhes disse, agora, aquilo foi, agora apenas pense, apenas pense. Eva não rejeitou a coisa toda. Ela não disse, bem, Deus, eu acho que está completamente errado. Eva não falou isto, ela não pensou isto. Eu acho que Deus está completamente errado. Eu não creio em uma só palavra disso. Não. Eu creio na metade disso. Sim, Senhor. Não, Satanás apenas destruiu uma pequena fração dela, uma pequena fração da palavra. Não toda a palavra, não toda ela, apenas um pedacinho dela. E por causa daquilo, ela deu aquela pequena expressão. Deixa eu voltar. E por causa daquilo, ela deu ouvido àquela pequena expressão, e aquilo causou cada cortejo fúnebre, fez cada sepultura, fez cada cabelo grisalho, meu Deus, cada bebê doente, cada pecado que já foi cometido, porque tirou apenas um pedacinho da palavra de Deus e simplesmente a extraviou. Que Deus, amados, que Deus nos ajude. Esse é o desejo do meu coração e essa tem sido a minha oração constante. Precisamos de Deus. A vida é boa, é claro. Porém, temos que vigiar, porque o diabo está aí com as suas ofertas, não é? Com as suas ofertas. E o profeta diz, ou a sua fé paralisa a glória do mundo, ou a glória do mundo vai paralisar a sua fé. Então, permaneça vigiando através da palavra e você estará na eternidade. Sim. Nós quando Deus permitir, nós poderemos voltar a falar sobre este assunto. Mas é justamente, amados, nestas coisas que nós precisamos pensar. Como Pedro disse, não é? O diabo, vosso adversário, está bem pertinho de cada um de vós, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. O diabo é um espírito, assim como Deus também é um espírito. E ele não é tão feio como o povo pensa, como o povo pinta. Ele aparece como um anjo de luz. Então a nossa mente é o lugar de confronto, onde Deus vem com os bons pensamentos e o diabo vem também com os maus pensamentos. E quando ele chega na sua mente com os maus pensamentos, trazendo dúvida,
ou fazendo você inculcar, ou inculcar em você alguma coisa contra alguém, olha, você refute, não é? Quando ele vier bater na porta da sua mente, trazendo alguma malícia, alguma coisa, expulse-o aplicando o seu sinal. O Espírito Santo é o seu sinal, ele é o seu guia, o seu guarda. Ele está presente. E assim, amados, que nós vivemos como cristão aqui na terra. O profeta chega a dizer assim que a vida cristã é uma vida áspera, é um queimar de fogo de Deus constante no coração do cristão. Amém? Não é uma vida fácil. Grande Deus, obrigado, bom Pai, pelo Senhor ter nos escolhido, pelo Senhor ter nos chamado. Não foi o homem, não fomos nós que fomos em busca do Senhor. Foi o Senhor que veio ao nosso encalço. O Espírito Santo nos procurou e nos encontrou. E mostrou para nós essas grandes verdades de sua palavra. Como somos gratos, ó Pai, pelo que o Senhor tem feito por nós. Nada fizemos por merecer, mas é a sua graça. Ela é uma graça soberana, porque vem de um Deus soberano. Ela não tem que perguntar o que fazer, nem como fazer, ela simplesmente o faz. Ela enganchou essa corrente de vida eterna no nosso coração e nos tirou para fora do mundo do pecado, tirou-nos para fora do mundo religioso e nos colocou em sua palavra. Obrigado, Pai, e que sua palavra, Senhor, possa trazer saúde para cada um dos teus filhos. Aqui está esse pedido de oração, e nós o colocamos pela fé nas mãos do Senhor. A Camila sofreu um ataque cardíaco, e ela está procurando, pedindo as nossas orações. Colocamos ela nas mãos do Senhor, que é o autor da vida, que é o médico dos médicos. O Senhor não tem apenas o remédio, o Senhor tem a cura, o Senhor tem a libertação. Faça isso por ela, Pai. Também oramos pelo Ricardo, que sofreu um acidente. Ó Deus, que o Senhor restaure a sua saúde, no nome de Jesus Cristo. E agora, Senhor Deus, pedimos ao Senhor continuar conosco. Temos algo a fazer ainda no decorrer deste dia. Leve-nos ao encontro dos teus filhos e usa-nos nas tuas mãos, que possamos, ó Deus, ouvir o Senhor falando conosco, o Senhor falando ao nosso coração. Fica com os teus filhos, Senhor, dê a cada um deles um bom descanso. É o que nós te pedimos e somos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém, amém.